Leemos a palavra em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, que disse: portanto, ceni los lombros de vuestro entendimento, sed sóbrios e esperad por completo em la gracia que se os trairá quando Jesucristo seja manifestado. Como hijos obedientes, não os conformeis a los deseos que antes tenías, estando em vossa ignorância, sino, como aquele que os chamou é santo, sed também vós outros santos em toda vuestra maneira de viver. Porque escrito está: sed santos, porque eu sou santo. Se invocais por Padre aquele que, sem acepção de pessoas, juzga segundo a obra de cada um, conduzi-os em temor todo o tempo de vuestra peregrinação, sabendo que fuisteis resgatado de vuestra vana maneira de viver, la qual recebisteis de vuestros padres, não com coisas corruptíveis, como ouro ou prata, sino com a sangue preciosa de Cristo, como de cordeiro sem mancha e sem contaminação, já destinado desde antes da fundação do mundo, pero manifestado em los posteros tempos por amor de vosotros, e mediante el qual creéis em Deus, quem lhe ressuscitou de los muertos e lhe ha dado glória, para vuestra fé e esperança, para que vuestra fé e esperança sejam em Deus, havendo purificado vuestras almas por la obediência e la verdade mediante el Espírito, para el amor fraternal não fingido, amaos uno a los outros entranhavelmente de coração puro, sendo renascidos, não de semente corruptível, sino de incorruptível, por la palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. Porque toda carne é como hierba, e toda a glória del hombre como flor de la hierba, e la hierba se seca, e la flor se cai, mas la palavra del Senhor permanece para sempre. La hierba se seca e la flor se cai, mas a palavra del Senhor permanece para sempre. Eu he sentido desejo em meu coração de que hablemos sobre uma vida de santidade, chamado a la santidade. Deus nos chamou a uma vida de santidade. E sabe que muitas vezes, meus irmãos, meus queridos irmãos e irmãs, quando se habla de santidade, muitos pensam que se trata de seguir regulamentos que muitas vezes consistem em demandas rigorosas. Não haga isso, ou haga isso, ou suba ao monte e busque lugar allá confinado e trate de estar separado da sociedade, ou não se mescle com a sociedade cotidiana. E há os que pensam que o conceito de estarmos separados do mundo é estar separado em lugar onde nadie pode nos ver. O príncipe dos predicadores chamava-se Charles Spurgeon. E eu escrevi algo interessante que Charles Spurgeon escreveu sobre a santidade. E ele disse: a santidade tem que ver com pensamentos e intentos, com propósitos, objetivos, com os motivos de los homens. La moralidade não hace mais que limpiar a superfície, pero la santidade llega hasta las cavernas mais profundas. La santidade requer que o coração esteja com Deus e que esse coração lata de amor por Deus dia a dia.
Ou seja, nada nos separa de Deus quando vivemos uma vida de santidade. Vienen as pruebas, pero não nos separamos de nosso Deus. Vienen situações em tu vida, pero se mantém uma vida equilibradamente santa, caminhando com tu Deus. Déjame decirle, tu vas passar a la prueba. E eu te garantizo nesta tarde, de que depois que passe a prova, tu vas a mirar atrás e te darás conta de que esta muralha que te atormentava, de que essa muralha que tinha frente a tus olhos, não era no mais que um ladrillo. Pero como vivemos atribulados, como vivemos fora do propósito que foi estabelecido por Deus para que vivamos, não entendemos o conceito de uma vida santa. Pablo diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, a la igreja de Deus que está em Corinto, a los santificados em Cristo Jesus, llamados a ser santos com todos los que em qualquer lugar invoca o nome del Senhor Jesucristo. Em qualquer lugar, se é chamado por el Senhor Jesucristo, viver uma vida de santificação. Desde o Antigo Testamento, Deus está invitando o homem a uma vida de santidade. Levíticos capítulo 19, versículo 2, habla a toda a congregação de los hijos de Israel e dile, santos sereis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Deus. E no capítulo 20, versículo 7 de Levíticos, diz, santificaos, pois, e sede santos, porque yo, Jehová, soy santo. E no versículo 16 que leemos, de 1 de Pedro, e do capítulo 1, disse, porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. A palavra santo significa apartado, separado, que não se contamina, que está no mundo, pero fora do mundo. E sabe por que les digo, meus irmãos? Porque há uma tendência quase que natural de que o mundo nos influencie mais rápido do que a igreja ao mundo. A tendência é quase que natural. A palavra em grego é kadosh, que significa cortar. Ou seja, designado ao serviço de Deus. Corta as relações com o natural, para que pueda experimentar uma relação com um Deus sobrenatural. Que é santidade na vida prática? Em los dois idiomas, tanto em hebreu como grego, quer dizer separado e apartado para Deus, consagrado exclusivamente para solo um uso. Consagrado para ser usado por Deus, para viver uma vida de santidade, uma vida cerca de los propósitos divinos. Ou seja, quer dizer devoção a Deus, e no sentido da palavra, imitar a Deus, viver uma vida que pareça com Jesus. E meus irmãos, viver em santidade é levar uma vida de consagração. É levar uma vida apartado do pecado e do mal. O miércoles passado, falamos sobre como viver uma vida com uma consciência tranquila. Como podemos ir à cama à noite e acostar-nos em nossa almohada e a consciência está tranquila. E sabemos que durante o dia não hicimos mal a nadie. Durante o dia não causamos dano a nadie.
E sabemos que durante o dia, nossa vida de alguma maneira foi causa de amor e foi causa de gozo de Deus na terra. Ou seja, em algum momento do dia, sabemos que Deus mirou hacia minha vida, hacia mim aqui na terra, e pudo sorrir, e pudo dizer, este meu filho, esta minha hija, é motivo de meu gozo. E, meus irmãos, diz a palavra que Deus sorri sobre nós outros, não é para nós outros, Ele sorri sobre nós outros. E a sonrisa de Deus sobre nós outros não é uma sorrisa assim como, ai que erro, não é assim, é Deus da gargarrada, segundo a palavra. Diz na Bíblia que nós outros somos o perfume suave a las narinas de Deus, ou seja, Deus quando mira a ti e mira a mim, Deus diz, uau, este meu filho, esta minha hija, uau. Essa é a invitação à la santidade. Sabe o que significa na vida prática? Significa quem somos nós outros quando nadie nos vê. Ops. Ouch. Quem somos quando nadie nos vê? Porque aqui na igreja é lindo. Aqui se vê lindo, verá? Todos nos vemos lindo de aqui. Ustedes se vê hermoso de acá. Aqui alabamos, levantamos as manos, ponemos uma roupa bonita e somos belos. Cantamos. Pero quando nadie nos vê, em que pensamentos meditamos? Quando nadie nos vê, como reacionamos a la circunstância? Quando nadie nos vê, que miramos em la TV em nossa casa? Ops. Quando nadie nos vê, em que invertimos nosso tempo? Quando nadie nos vê, de que conversações hablamos? Ou seja, o desafio de uma vida de santidade é sermos desafiados a que Deus sonreia a las gargarradas sobre minha vida a qualquer momento do dia. Eu não tenho que estar na igreja para ser santo. Eu tenho que ser santo em meu trabalho. Eu tenho que ser santo na escola. Tenho que ser santo na casa. Diga outra vez. Em la casa. Quantos estão de acordo comigo que é o lugar mais difícil de ser santo em la casa? Verdade? Esse é o lugar mais difícil de praticarmos a santidade. Pero a outra razão, porque a santidade é tão importante, é porque mostra a natureza carnal que deve ser extirpada, deve ser quitada. Meus irmãos, e se isso não passa, se essa natureza carnal que existe em ti e existe em mim não é quitada por o poder de uma vida em santidade, uma vida com Deus, isso nos acarreará ao fracasso. Há um estacionamento espiritual e não cresceremos como cristianos. Santidade significa que não é solamente uma limpeza pura e religiosa e que a gente veja que eu sou um bom homem, pero que eu seja separado e entenda os mistérios de andar com Deus. Hebreus nos disse, nos habla em capítulo 10, de 5 a 10. Eu tenho muitos passagens, não vou ler todos porque o tempo não alcança, pero se quer tome nota. Hebreus capítulo 10, versículos de 5 a 10, habla de uma santidade posicional, quando nos posicionamos delante de Deus para andar com o Senhor.
Isso depende de mim e de ti. E deixa-me dizer-lhe, uma igreja te ajuda a caminhar com Deus. O que hacemos aqui na igreja é dar as ferramentas para que você camine com o Senhor. Promovemos serviços de alabança, aonde você pode vir com os hermanos e alabar ao Senhor, e orar, e buscar del Senhor. Promovemos treinamento, educação bíblica, para que você aprenda del Senhor, pero nada de isso serve, para nada te vai servir se não tomas uma decisão personal de andar com Deus. Tu podes ter todos os doutorados de tu vida, não me importa. Se não andas com Deus, és basura. Há que andar com o Senhor. Primeira carta de Pablo aos Tessalonicenses, capítulo 4, de 1 a 8, tome nota. Habla de la santidade como um estado, pero nos diz também que a santificação é um processo. Ou seja, a santidade deve ser meu estado de vida ou meu estilo de vida, que me processe, que me leve em uma vida de santificação diária. Ou seja, não para a los domingos. Mañana é a prueba. Mañana é a prova viva, não a prova escrita, é a prova viva de que somos santos ou não. Al sair de aqui hoje e correr a 93, oiga, e uno passa aí delante de ti, dá esse corte assim, que te sube a sangue, vem lá pedido, verdade? E rescate lá pedido. E neste momento, olha, Deus ha cambiado minha vida. Pergunte a Angélica, como eu era. Como eu era. Em minha juventude, já não sou jovem, claro. Quando era mais jovem. Nada passava por aí, assim, não. Eu seguia. Yeah! Deus me cambiou, não hago mais isso. Às vezes, bem um pouquinho dela pedido, eu tenho que barrá-lo e desisto. É uma obra cooperativa do Espírito Santo em nossas vidas. Pero, você pode perguntar-me, se é opcional? Eu tenho opção de ser santo ou não? Oiga, sem santidade, sabemos, sem santidade, nadie verá a Deus. Ou seja, santidade é o caminho para encontrarmos com nosso Deus. Filipenses capítulo 2, de 12 a 14, Pablo abre a igreja e disse: portanto, amados meus, como sempre haveis obedecido, não como em minha presença solamente, sino muito mais agora em minha ausência, ocupaos em vossa salvação com temor e temblor, porque Deus é el que em vosotros produz, assim el querer como el hacer, por sua buena voluntade. Haced todo sem murmurações e contendas, para que seáis irrepreensíveis e sencillos hijos de Deus, sem mancha, em meio a uma geração maligna e perversa, em meio de la qual resplandeceis como luminares en el mundo. Em meio a esta geração, temos que brilhar. O mundo necessita ver Jesus em nossas vidas. Hermanos, hoje é um clamor a la santidade. La gente que nos rodeia necessita ver os brilhos, como disse isso? Os flashes. Como disse em espanhol flashes?
lo que sea. Que vea la luz de Cristo brillando en mi vida y en tu vida para la gloria del Señor. Aleluya. Que brille Jesús. Que brille. E sabe, estamos orando por um avivamento, pero não sabemos o que estamos pedindo. E muitas vezes, quando eu escuto orações sobre avivamento, escuto orações como: Senhor, barra tu poder, que venga tu poder, que é o poder de Deus. O poder de Deus, déjame decirle, o poder de Deus está em mim e está em ti, hoje, nesta casa. Nós outros somos transportadores da graça. Somos transportadores do poder de Deus. E aonde tu vas, tu llevas esse poder de Deus dentro de ti. Esse o poder de Deus. Seja a luz, seja a luz, seja a luz. Para a glória de Jesus. Ser cristiano é muito mais que uma igreja, meus irmãos. É muito mais que aceitar a Cristo. É muito mais que carregar uma Bíblia. Ustedes por que reír? Verdade? Não, tem uma Bíblia, mira, é grande, pastor, é grande. É muito mais que isso. Ser cristiano é muito mais que ler a Bíblia. Ser cristiano é muito mais que ser bautizado. É muito mais que dar dinheiro à igreja, contribuir para a obra missioneira. Ser cristiano é muito mais que isso. Ser cristiano é reflejar a vida e a glória de Jesus em meio a uma geração corrupta e perversa. É um requisito indispensável da santidade. Ojalá tivera 2 horas para estudarmos isso aqui. Tenho como que 100 passagens bíblicos para ler, pero não posso ler todos estes, ¿verdad? Pero vou dizer para que você tome nota. Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz que sem a santidade nadie verá el Senhor. 2 de Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Esta temos que ler porque é tremendo esse passagem de 2 de Coríntios, el capítulo 7, versículo 1. Aleluia. E diz assim que, amados, puesto que temos tales promessas, limpiémonos de toda contaminação de carne e de espírito, perfeccionando a santidade en el temor de Deus. Que hermosura! E mira que Pablo, se você ler el capítulo 6, Pablo está hablando e exortando a la igreja em Corinto de seus pecados e preparando a igreja a uma vida de santidade. Efésios capítulo 4, versículo 24, diz: vestidos del nuevo hombre, uma nova vestidura, vestimenta nova. Déjame dizer-lhe, cristiano em santidade, em processo de santificação, não anda como andam os impíos. Não habla lo que habla os impíos. Oiga, me quero cambiar de micrófono. Cristianos em processo de santidade, caminhando com Deus, não vive como vivem os impíos. Vive diferente, pensa diferente, actúa diferente. O linguagem é cambiado. Você quando entra em um ambiente e o linguagem está sujo e você entra como luz, a gente tem que morder a língua. Oiga, cuidado, entrou aí, chegou aí. Porque sabe quem entrou a esse ambiente.
1 de Coríntios capítulo 1, versículo 2. Fuimos chamados a ser santos. Já leemos 1 de Pedro 1, 15 a 16, que o Senhor é santo e nos invita a la santidade. Nós outros temos responsabilidade em viver uma vida santa, porque recebemos os favores de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 19, Ele suple nossas necessidades. João capítulo 14, versículo 27, Ele nos dá sua paz. Em Êxodo capítulo 15, versículo 26, sana nossos corpos. 1 de Juan 5, 18, nos dá proteção. 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 57, Ele nos dá a vitória. Ele nos sacou de uma vida sem sentido. E deixa-me dizer, Ele quer que nossa existência mantenha uma direção nova. E que não andemos a la deriva como andam os impíos. E sabe, cada um de nós outros, hoje necessitamos fazer uma análise, uma autoanálise em nossa vida e decidirmos se queremos viver uma vida santa ou não queremos. A santidade abarca aspectos internos e externos de nossa existência. Mateus capítulo 23, a partir do versículo 24, Jesus disse: guia cegos, que colais de mosquito e tragais el camello. Ai de vós outros, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpiais lo de fuera del vaso e del plato, pero por dentro estáis llenos de roubo e de injustiça. Fariseu, cego, limpia primeiro lo de dentro del plato, para que também lo de afuera sea limpio. Ai de vós outros, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestra hermosos, mas por dentro estão llenos de huesos de muertos e de toda la inmundicia. Assim também vós outros por fuera a la verdad os mostrais justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocrisia e iniquidade. Jesus está falando a uma geração de hipócritas. Hombres que tinham suas leis e seus filactérios, como diz a Bíblia, e cargava uma cajita aqui no braço ou em sua frente, com as leis, com as determinações das leis, estavam listos para sacar os filactérios, as leis, e ler as leis, e todas elas eram leis de condenação. E o Senhor nos invita a que nos limpiemos, a que vivamos uma vida de justiça delante de Ele. É cambio que refleja também internamente. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, diz a palavra: e manifestas são as obras da carne, que são adultério, fornicação, imundícia, lascívia, idolatria, hechicerias, enemistades, pleitos, celos, iras, contendas, dissensões, heresias, envidias, homicídios, borracheras, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca de las quais os amoesto, que já os he dicho antes, que os que praticam tales coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto del Espírito é amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansedumbre, templança, e contra essas coisas não há lei. Aleluia. Não há lei. Los filactérios e as leis que sacamos para condenação perdem seu efeito quando absorvemos o fruto do Espírito em nossa vida. E fíjate que não habla de los frutos,
habla del fruto. Imagine um naranjo com 9 partes. São os atributos que formam parte del caráter moral e natural de um Deus vivo e todo-poderoso. A Ele seja a glória. Aleluia. Viver em santidade, meus irmãos, produz absolutamente uma vida renovada, dinâmica, com um crescimento permanente em todas as áreas de nossa vida. A santidade é necessária, não é uma opção, é um requisito para ir ao céu. É um requisito. Como encaminhar e manter uma vida de santidade? Haverão frutos do Espírito Santo. Por isso, entrega hoje a Deus todo que te impide de viver uma vida santa delante de Ele. Entrega o pecado, a maldade, o chisme, a crítica, a murmuração, o pleito, o enojo, o celo, a rebeldia, a impureza sexual, pensamento impuro, mirada de codícia, toda contenda, toda violência, todo vício, enfim, todo lo que desagrada a Deus, entrega hoje ao Senhor. E receberemos, segundo Hebreus capítulo 12, a herência del Padre Celestial. Somos guardados por Deus. A santidade é uma arma de defesa que nos guarda delante del Senhor. Daremos um bom testemunho, seremos felizes. E deixe-me dizer-lhe, a santidade está estreitamente associada com um cambio de pensamentos e atitudes hacia o nosso Deus. Não é algo superficial, algo que começa de adentro. Só um desejo imenso, grandioso de santificar-se é que produz a vida que Deus quer que tu e eu vivemos. Todos sabemos que somos peregrinos nessa terra, verdade? Estamos aqui de passo nesta terra. Que um dia todos deixaremos esta vivenda chamada terra para encontrar-nos com nosso Deus. Pero Ele pede que nos preparemos, que nos santifiquemos para este encontro precioso com Deus. Ponte em conta com Deus agora mesmo aí, em teu lugar. Comece a nombrar ao Senhor todas as áreas de tu vida que tu reconheces como sendo impedimento para uma vida santa delante do Senhor. E deixe-me dizer-lhe, Deus sabe. O que Ele mais quer é que tu confesse. Ele quer ver em tu coração, o desejo de viver uma vida santa delante dEle. Toma a decisão de santificar-te ao Senhor e viver uma vida llena do Espírito Santo. E meus irmãos, o Espírito Santo te dará a fortaleza necessária para cumpri-lo. Empiece a caminhar com tu Deus. Um passo hoje, um passo amanhã. Abra a Bíblia hoje, leia a Bíblia hoje. Apaixona-te por la palavra del Senhor e permita que a palavra de Deus cambie tu caminhar. E se te caes, levanta-te e recomeça. Porque nosso Deus é um Deus de perdão e um Deus de segundas oportunidades. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos pôr de pé, em nome de Jesus. Antes de orarmos, eu queria perguntar se aqui há alguém nesta tarde que entende que necessita viver uma vida com o Senhor.
E hoje quer tomar a decisão de entregar sua vida para que Deus la governe. Há alguém? Me dê uma señal, levanta sua mão, onde estás? Em nome de Jesus. Que diz, sim, pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Aonde esteja? Atrás, à minha esquerda, à minha direita, no centro, e no balcão. Que toma a decisão de viver uma vida que agrade a nosso Deus. Hoje eu assumo que todos aqui já tivemos essa experiência de conhecer a Deus. Amém? Aleluia. Pida ao Senhor agora, Senhor, limpa minha vida. Santifica-me. Ensina-me a caminhar contigo. Confessa ao Senhor agora tus tendências, tus pecados, tus lutas, tus debilidades. Tenha um momento de confissão a tu Deus. Díselo a Ele, papá, ajuda-me. Eu sou débil, mas tu eres fuerte. Tu palavra diz, Senhor, que a carne é débil, mas o Espírito é fuerte. Espírito Santo, ajuda-nos hoje em nossa debilidade. Sana nossas heridas. Oh Deus, prepara-nos para um encontro contigo. Diga ao Senhor quanto lo deseja e quanto lo ama.